essa época eu tomo contato com a ação católica. A igreja tinha uma forma de evangelização, àquela época, bastante avançada e bastante que dava uma cobertura muito grande a toda a população. Então, todas as paróquias, todas as dioceses, havia uma organização nacional, paroquial, uma organização estadual, em termos daquilo que era chamado ação católica. Era setorizada, era por segmentação da população. Existia a AGEC, que era a Juventude Estudantil Católica, havia a JAC, que era a Juventude Agrária Católica, pessoal da roça, era a JOC, a JIC, que era a Juventude Independente Católica. Independente? É independente. É normalmente a pessoa que ou não está estudando, ou já estudou, já formou. Normalmente eram pessoas, eram solteironas que faziam parte dessa JIC. Né? A JOC, que era a Juventude Operária Católica, e JUC, que era a Juventude Universitária Católica. Então todos os segmentos tinham um lugar na igreja. Né? E em Belo Horizonte era muito organizado. Em Diamantina não havia ainda ação católica. Né? Então eu comecei a organizar a ação católica em Diamantina. Nesse momento que eu começo a organizar a ação católica em Diamantina, há uma mudança de bispo. O Dom José Nilton Almeida Batista é mandado para Brasília, para ser o primeiro a seguir de Brasília. Para substituir vem Dom Geraldo Sigur. Dom Geraldo Sigur. E Dom Geraldo Sigur detestava a ação católica. Né? Ele não gostava da ação católica de jeito nenhum. Era uma pessoa extremamente cordial, extremamente culto, mas de uma linha extremamente fechada na parte social. Era muito fechada. Quando é o seguinte, ele assumiu posições muito radicais durante a Revolução de 64. Né? Ele abençoou as armas da Polícia Militar que foram para o Brasil. Ele foi a Curveiro para abençoar essas armas que iam lutar contra os comunistas, entendeu? Então, a posição dele era essa. Andava muito bem vestido, entendeu? Era uma pessoa muito nobre, era muito ligado ele era ligado à tradição, família e propriedade, né? Esse grupo tinha uma ligação muito grande com a monarquia, com o movimento monárquico no Brasil. Eles eram pelo restabelecimento da monarquia no Brasil. Então eles tinham essa convicção de que o rei tem um mandato divino para governar, entende? Então tinha toda uma ideologia atrás disso aí. Não estava satisfeito comigo. Mas ele não estando satisfeito comigo, ele me mandou para Guanhães. Eu fui eleito coordenador de pastoral da Diocese de Diamantina quando fui para Guanhães. Né? Porque ele me mandou para Guanhães, foi uma forma de exilar, né? De me exilar, porque eu estava em Diamantina fazendo ação católica. Eu comecei a fazer reuniões de família, sobretudo através da JEC, como eu tinha iniciado a JEC. Eu conheci Sandra Starling nessa época em Diamantina. Ela era filha de juiz de direito, era muito amiga, era vizinha da gente, era uma pessoa extremamente talentosa. Ela tinha 17 anos. Né? Ela tinha 17 anos, estava terminando o curso, formação de professores, né? E pertencia à JEC, e ela se engajou muito comigo. A JEC tinha uma posição política muito radical, mas uma formação também muito sólida. Eu escolhi a nata dos estudantes de Guanhães, de Diamantina, que eram meus alunos na escola normal. Eu escolhi para a JEC. Então, procurei ela, outras pessoas, que até hoje são muito amigos, meus alunos já falecidos, mas ela veio para a Ação Católica. Ela exerceu uma influência capital na Ação Católica de Belo Horizonte. Tanto assim que, depois, quando eu fui para Guanhães, eu tentei estender o movimento da Ação Católica para toda a região, e a Sandra era sempre chamada a Guanhães para fazer conferências para os jovens, entendeu? Nós tínhamos uma semana, nós tínhamos um encontro de juventude em Guanhães. Todos os anos nós fazíamos um encontro de juventude em Guanhães. E nesse encontro de juventude, a Sandra sempre era chamada, era conferencista. Eu me lembro que, eu conhecendo a Sandra, uma das coisas que eu fiz, ela escrevia muito bem,
eu dei para ela uma coluna na Estrela Polar, no jornalzinho. Já escrevia toda semana na Estrela Polar. Eu sei que quando o Dom Seguro me tirou de Guanhães, de Diamantina, e mandou para Guanhães, ela fez uma crônica muito forte, com um apelo ao Dom Seguro para que eu permanecesse, mas dizendo do que representava a minha saída com relação ao movimento estudantil em Guanhães, em Diamantina. A Sandra, então, ela foi por minhas mãos que ela entrou na ação católica e praticamente que nasceu a vocação política dela. Porque como a JEC, ela tinha posição política muito nítida contra o governo, evidentemente que isso passou um pouco pela Sandra, né? E aí eu volto para a Diamantina porque eu sou eleito em Guanhães, na reunião do clero, eu sou eleito coordenador de pastoral da diocese. Aí eu volto para a Diamantina. Aí volto para a Diamantina, o Dom Seguro, ele era uma pessoa incrível, o Dom Seguro. O Dom Seguro, ele me chamou para o senhor foi eleito coordenador, o senhor vai ter todas as condições para trabalhar à vontade. Eu vou dar para o senhor um carro, vou dar a gasolina para o carro, me deu uma Rural Willys, a gasolina para o carro, um escritório, ali abaixo debaixo da catedral, fez um escritório para mim, montou o escritório, pagou uma secretária para me secretariar, e eu então comecei o trabalho em Diamantina. E ao mesmo tempo fazia reuniões pastorais em Pirapó, em Guanhães, em Curvelo, em Corinto, fazia reuniões. E eu fazia cartas circulares aos padres, avisando o dia que tinha reunião da pastoral lá, que pastoral chamava-se pastoral de conjunto, né? Quando eu fazia essa marcação, o bispo telefonava para os padres, eu escrevia, a dizer que eu não comparecesse. Então, quando eu chegava lá, estava tudo desarmado. Então, eu percebi o seguinte: olha, ele não quer que eu faça nada. Então, não vou fazer nada. Eu vou ficar... aí eu fui para o Colégio Diamantinense, comecei a trabalhar no Colégio Diamantinense, dando aula no Colégio Diamantinense, e fiquei por lá, numa situação muito, muito complicada. Eu sei que uma vez, Dom Serafim estava passando em Diamantina para ir para sempre foi muito amigo meu, são 40 e tantos, são quase mais de 50 anos de muita amizade, de profunda amizade. Dom Serafim, ele estava passando por Diamantina, sabia de minha situação precária junto a Dom Seguro, então, sabia. Então ele me procurou, no Colégio Diamantinense, ele falou o seguinte: o Magelão foi o seguinte, eu estou com muito problema em Belo Horizonte. Os padres do Horto foram presos, os padres da Industrial foram presos, né? Então eu estou muito sem padre. Eu sei que você não está bem aqui. Eu te recebo com o coração aberto em Belo Horizonte. Você pode ir para lá, eu só não posso. Eu sei que Dom Seguro não gosta de mim, eu não gostava mesmo. Dom Seguro achava que ele era vermelho, comunista, né? Mas se você conseguir uma licença para Dom Seguro de ir para... Eu te asseguro uma coisa, ele não vai te negar a licença, né? Porque ele deve estar doido para ficar livre de você, né? Então, eu sei que eu fui a Dom Seguro, falei, Dom Serafim, Dom Seguro, eu estou sentindo o seguinte, que eu tenho uma certa ociosidade aqui, e houve um problema sério em Belo Horizonte com a prisão dos padres. Eu queria pedir ao senhor licença da diocese por 2 anos. Padre Magela, eu fico muito feliz com a sua decisão, entendeu? Eu acho que o senhor vai ser muito feliz em Belo Horizonte. Desejo que você seja muito feliz em Belo Horizonte. Vai com minhas bênçãos. Vai com minhas bênçãos para Belo Horizonte, entendeu? Você fica lá, enquanto você estiver, quando você sentir-se mal lá, então pode voltar, entendeu? Você vai ser recebido. Mas, no fundo, é o seguinte, deu uma despedida de primeira para mim, entendeu? Um embarque de primeira para Belo Horizonte. Sobretudo quem estava na cidade do interior, como eu, a pregação do Brizola, ela era devastadora. Ele começou a formar o grupo dos 11, eu falar nele, né? Isso, né? Então ele, pela rádio Marinho Veiga, ele fazia uma pregação que pegava muito bem nas roças,
nos lugarejos, entendeu? Concitando as pessoas a cada um formar um grupo de 11 para resistir a qualquer golpe militar que viesse, né? Então, o circo estava sendo armado pelo Brizola e eu acho que talvez o João Goulart, pela sua fragilidade incrível, né, ele tenha sido uma peça importante nisso. Mas eu acredito o seguinte, que o golpe ele seria dado de qualquer forma, porque esse golpe vinha sendo praticamente preparado desde a eleição de Juscelino, né? Então o Juscelino foi tolerado pelas Forças Armadas, né? Então a eleição E na medida que Juscelino não conseguiu eleger Lott, o movimento Janjan, que era o movimento Jânio Jango, né, para as eleições, assim como Dilmase aqui, né, o Aécio, o Lulécio, né, havia o Janjan, isso é, uma propaganda para infidelidade partidária, através de quem votasse em Jânio Quadros, votasse também em João Goulart para vice, né? E evidentemente que a eleição de João Goulart, que representava o grande temor, o Lott era o candidato do Juscelino, a partir daquele instante estava se armando um grande circo, né? Isto é, a Revolução começava a ser fermentada. E ali nós vivemos desde 61, 62, 63, a República viveu em República sindicalista, os sindicatos muito mobilizados pelo Jango, então todas as forças de esquerda se unindo com o Leonel Brizola. Então, evidentemente que essa época foi uma revolução cantada, foi anunciada praticamente. Eu acho que houve uma falta de perspectiva por parte de Jango e por parte de Brizola. As Forças Armadas queriam o poder, né? É interessante o seguinte, Juscelino com Brasília, com Furnas, com a indústria automobilística, com tudo isso que ele representou, com Três Marias, com as estradas, ele representou uma opção do Brasil para o capitalismo, né? O Brasil optou para o capitalismo através de Juscelino. Evidentemente que essa opção só poderia ser definitivamente sancionada se porventura se evitasse a expansão do socialismo no país. De sorte que aí os militares, eles foram bastante... o grupo de Castelo Branco era um grupo sólido, um grupo que tinha o general Denis, vários generais da maior importância que formavam esse grupo. Esse grupo era um grupo dos tenentes de 30, das tenentadas, é um grupo da intentona comunista, é todo um grupo que queria o poder, os militares que queriam o poder, eles vieram realmente para ficar. Então eu não sabia quando terminaria a Revolução, mas a Revolução veio para ficar e para mim ficou muito claro, né? A situação política aqui é uma situação devastadora. Isto é, a sede da JOC foi aberta, rompida, todos os documentos retirados do edifício Pio XII. Isso aqui em Belo Horizonte. A sede da JIC, da Ação Católica, toda foi dissipada, foi dizimada completamente, né? E no país inteiro. E os padres que chefiavam a Ação Católica, todos praticamente foram presos, foram julgados. O próprio Dom Serafim teve problemas teve que prestar depoimentos em Juiz de Fora. Aí eu comecei a chamar já não de JOC, mas de Pastoral Operária, porque via que resgatar a JOC era impossível, né?